Essa pandemia, tudo bem? Ela colocou o mundo diante de uma situação que nunca tinha sido vivida e, evidentemente, todos os países estão tomando medidas extraordinárias. O Brasil não difere disso, né? Você propôs uma agenda para que a gente pudesse enfrentar esse momento. Essa agenda, ela se compõe de diversos itens. Eu queria, primeiro, que você explicasse um pouco dessa agenda e contasse para a gente por que essa crise é diferente das crises que a gente já viveu no passado, crises recentes, como a crise de 2008 ou como a crise da internet em 2001. E, dentro especificamente dessa agenda, tem dois pontos que eu gostaria que você explicasse. O primeiro, a gente tem uma estrutura, o Brasil vem conquistando aos poucos, eu acho que você contribuiu um pouco para isso, uma estrutura de proteção fiscal, né? que se reflete tanto no teto de gastos, quanto num tipo de governança para o BNDES, que impede ele de conceder alguns tipos de empréstimos. Especificamente nessa agenda, você sugere mexer nesses dois pontos. Eu também queria entender melhor por que esse é o momento de fazer isso, se faz sentido fazer isso num momento de emergência, a gente mexer em algo que era uma conquista perene do país. Bom, em relação à primeira parte da sua pergunta, essa crise ela é uma crise hoje econômica, mas ela não é uma crise na origem econômica, né? Ela é uma crise de saúde pública. Então, a diferença do que aconteceu em 2008, a diferença do que aconteceu em 2001, inclusive, até voltando a 2001, no estouro das bolhas de dot-com, né, das empresas de dot-com, a crise atual ela vem como consequência das medidas sanitárias que são necessárias nesse momento de fase aguda da pandemia. E ela gera uma situação no país e no mundo, né, como a gente tem visto, de parada súbita. Então, você impede a movimentação das pessoas ou limita muito a movimentação das pessoas, impõe as quarentenas, impõe as medidas de distanciamento social, e aí disso o que vem é uma queda brutal da demanda e uma queda brutal da oferta. Então, você tem uma crise que abala todos os lados da economia, abala as empresas, abala a capacidade de produção, abala os consumidores, abala os investidores, e o setor privado entra no estado de paralisia dos dois lados. Então, o tipo de resposta e o tipo de medida que você tem que fazer, o tipo de medida econômica que você tem que fazer para tentar sustentar a economia, porque aqui tem uma coisa muito diferente da crise de 2008. A gente não está tratando de resolver a crise por meio dessas medidas. No momento, a gente está tratando de evitar que o baque econômico seja ainda mais profundo do que ele seria ou será na ausência de tais medidas. Então, a gente está tentando dar alguma rede de sustentação à economia em meio a essa parada súbita provocada pelas medidas sanitárias. Isso é muito diferente do que aconteceu em 2008, onde a crise, por ser de natureza financeira e de natureza econômica, as medidas econômicas impostas, elas tinham um duplo objetivo. O primeiro deles era de dar o mesmo tipo de sustentação à economia e o segundo era fazer a economia começar a se rearrumar, se reorganizar e a reagir. Dessa vez, o que a gente está tentando fazer nesse momento, pelo menos ao redor do mundo, é impedir que esse baque econômico seja ainda muito pior do que ele já vai ser. E ele já vai ser ineditamente ruim. A gente jamais viu o tipo de baque econômico que a gente está por ver. E nos Estados Unidos a gente já está vendo, na realidade, pelos números aí de novos pedidos de seguro-desemprego, que estão em mais de 22 milhões, pela taxa de desemprego que estava muito baixa e provavelmente vai chegar a mais de 2 dígitos em 2 meses. Então, assim, aqui a situação já está claríssima. No Brasil, esse tipo de baque vai ficar claríssimo muito em breve e já está claríssimo para muita gente. Então, nesse contexto, o tipo de agenda econômica que você precisa mais ou menos atacar em duas frentes. A primeira linha de frente tem que ser o que fazer para dar essa sustentação imediata de curto prazo. E aqui tem as medidas relativas ao sistema de saúde, que tem que ser melhor capacitado, então você tem que destinar recursos ao sistema de saúde. Você tem as medidas de proteção social, porque, afinal de contas, a gente sabe que tem uma parcela enorme da nossa população
que depende do dinheiro que ganha dia a dia para poder sobreviver, e essas pessoas hoje estão impossibilitadas ou estão com enormes dificuldades de poder sair às ruas, porque saindo às ruas estão se expondo ao risco de contaminação. Então, para elas, a imposição da quarentena gera uma perda completa, aliás, de recursos para muitas, e, portanto, elas precisam de uma sustentação, e essa sustentação só pode vir do governo. Daí as propostas de renda básica, por isso a gente fez o auxílio emergencial no Brasil. Então, tem as medidas aí para sustentar a população mais vulnerável, tem as medidas para sustentar as empresas, para sustentar o crédito, para sustentar os mercados financeiros e para impedir que uma crise da economia real, como essa, que afeta a demanda e a oferta, se desdobre uma crise financeira. Portanto, a gente precisa que o Banco Central atue da forma como vem atuando, e mais do que isso, atue da forma como a PEC 10 de 2020, a chamada PEC do Orçamento de Guerra, prevê essa ação maior do Banco Central, com mais instrumentos, então uma atuação mais abrangente, como faz o FED, o Banco Central Americano, como faz o Banco da Inglaterra, como faz o Banco do Japão, como faz o Banco Central. E no lado das empresas, a gente precisa da sustentação dos empregos. A gente precisa ter esse eixo bem arranjado.